Fala, galera! Tô aqui hoje com mais um Papo de Cozinha, eu e o Pedro, Fala, sempre galera! Aqui comigo. E o negócio é o seguinte, para quem não sabe, Papo de Cozinha, nós pegamos aí um dos temas, nós pegamos muitas das perguntas e pedidos de dicas e separamos por temas. E o tema de hoje é como organizar as vendas no início. Então todas as perguntas correlacionadas a isto estão aqui hoje, a gente vai bater um papo aqui juntinho para esclarecer essas dúvidas, matar essas objeções aqui e dar algumas dicas para a galera que está no início, está começando a vender. Então, de cara, eu já falo aqui, ó, as palavras-chave para o nosso papo de hoje é organização, produção e vendas, tá bom? Tudo isso para a galera que está começando aí, que está meio perdido e até para quem já é velho de guerra, né? Às vezes comete algumas gafes aí, certo? Até a gente que já tá no campo de batalha comete umas gafes Com que certeza. parecem iniciante. Primeira pergunta. Toda hora aparece uma entrega para fazer. Sem falar nos clientes que vêm buscar as encomendas e chegam de surpresa. Nossa, já passamos demais por isso. Galera, é o seguinte, você que manda no seu negócio. Então, a sugestão aqui é que você precisa definir a data e os dias de entrega do seu negócio. Então aqui, por exemplo, a gente tem o costume de produzir de manhã e na parte da tarde fazer a entrega. Se fazer entrega para você todos os dias não dá, não tem problema, defina aí os últimos dias da semana, que geralmente são de mais movimentação. Sexta, sábado e domingo eu vou fazer entrega. Quinta, sexta e sábado, só sexta, só sábado. Só se organize e veja como é legal para você. Às vezes você tem um motoqueiro, facilita as coisas, às vezes você mesmo tem que sair. Então se você organizar e já definir os dias que você vai fazer entrega, fica fácil porque você não desaponta o seu cliente. Quando o cliente vier fazer uma encomenda, você já vai antecipar para ele e falar que, olha, você pode vir buscar, a minha entrega é dia tal, 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 te atende? Você já antecipa, já tem tudo ali organizado, tá bom? E uma coisa muito importante, para quem tem entrega, no momento de fechamento da venda, já informar o valor de taxa, se tiver. Com certeza. Já informar os dias que tem disponível para entrega ou para retirada, porque você acerta tudo isso no fechamento da venda e não gera uma frustração. Não pega o cliente de surpresa. Outra dica aqui, ó, a pessoa falou aqui, ó, e tem a situação dos clientes que vêm buscar e chegam de surpresa. Gente, quando a gente pega a encomenda e o cliente vem retirar na sua casa ou no seu local de produção, sugestão, eu sempre faço assim, para que horas você precisa, na parte da manhã ou na parte da tarde? Se a pessoa precisa para 5 horas da tarde, eu vou liberar na parte da manhã, sem sombra de dúvida, porque ele pode se antecipar e você não vai passar aperto, você não vai deixar ele esperando. Então só pergunte qual o momento que ele vem, não precisa ficar perguntando toda hora que hora você chega, que hora você chega, você vai se antecipar, deixar tudo separadinho, o cliente tocou, você vai lá e entrega. Sem mistério, isso aqui não é assunto pra gente ficar quebrando cabeça, dica prática, organize e defina como vai ser o seu cronograma da semana. Jéssica, eu tenho uma semana diferente agora, eu tenho um médico, vou ter que mudar, não tem problema, solta no seu Instagram que essa semana vai ser assim, assim, assim e não tem problema algum. Além de informar para o seu cliente isso no momento do fechamento da venda, você pode colocar na bio do seu Instagram entregas de segundas, quartas e sextas, retiradas quintas e terças. Já fica claro, claro. Não fica gerando dúvida e muita pergunta. Fechou? Próxima pergunta. Às vezes o cliente liga e pede vários produtos e nem sempre tenho todos para aquele dia ou não consigo produzir. Isso aqui nada mais é do que o famigerado cardápio extenso. É isso aí. A gente fala muito sobre as desvantagens de um cardápio extenso aqui. Provavelmente é a situação dessa pessoa que mandou essa pergunta. E a dica aqui, galera, é o seguinte. Obviamente, a dica maior é que você reduza o seu cardápio, tá bom? Quando você tem um produto aqui, por exemplo, a gente tem o brownie como produto base, isso não significa que a gente não tem variedade, pelo contrário. Torta de brownie, bordinhas, brownies recheados com toppings. A variedade é gigante, tá bom? Mas eu tenho um produto base, então eu consigo atender com facilidade o cliente que pede qualquer um desses produtos, beleza? Mas aqui, imagina que a pessoa ainda não conseguiu reduzir o cardápio dela. Vou te dar uma dica também. O que você pode fazer aqui? Defina em quais dias da semana você vai ter aqueles itens do cardápio. Então, quando o cliente chegar te pedindo o cardápio, você já manda o cardápio e já na sequência, antes dele escolher, você já fala assim, olha, oi Pedro, tudo bem? Aqui segue o nosso cardápio, para hoje eu tenho disponível isso, isso e isso.
pro dia tal eu vou ter disponível esses outros itens aqui. Aí você já mata ali, o cliente já não vai gerar nenhuma expectativa com relação a algum produto e depois não vai ter, ele já vai escolher em cima do que você disser que tem disponível, tá bom? Então, tá na sua mão, você só perde se der bobeira. Às vezes a gente quer fazer tanto produto achando que vai atender o cliente ou que dando mais opções para ele vai fazer com que ele leve mais quantidades, mas isso aí na verdade não. O ser humano tende a se complicar quando precisa fazer grandes escolhas, quando precisa escolher entre uma coisa e outra. Quanto mais variedade você dá para o seu cliente, maior a chance dele sair sem levar nada. Isso já foi testado e aprovado ou reprovado, né, dependendo do ponto de vista. Fala lá, Pedro. E essa organização é muito importante, porque não tem nada pior de quando você manda um cardápio para o seu cliente, e aí ele pede um produto, e você fala assim, não, eu não tenho não esse, posso eu não atender. tenho esse. Eu não posso te atender nisso. Então, é muito ruim. O cliente fica, poxa, mas não tem nada que eu peço. E ele vai sempre pedir exatamente o que você não tem. Então, não fica ali rezando, não pede o que eu não tenho, porque ele vai pedir o que você não tem. Beleza? Organização, gente. Organização. Próxima. Toda vez que eu vou pra cozinha fazer uma encomenda, descubro que tá faltando ingrediente. Quero morrer. A gente já morreu muitas vezes, não já, amor? Muitas vezes. Conta pra eles a história da Páscoa. Galera, na Páscoa, abrindo um parênteses aqui, na última Páscoa a gente teve uma produção além do esperado. No último dia de produção, assim, no sábado de manhã, que antecede o domingo de Páscoa, a gente foi fazer a nossa última fornada de ovos. E às 5 e pouca da manhã, quando eu acordei para começar, eu descobri que o meu chocolate tinha acabado. Pensa bem, o chocolate é o principal do ovo de Páscoa. A Jéssica simplesmente, eu tinha 7 pessoas me ajudando. Então, assim, foi falta de organização. Sem desculpa, não tem desculpa. Ah, correria, foi falta de organização. A gente devia ter se antecipado mais ainda ou ter feito um controle dia a dia ali na medida que as encomendas iam aparecendo de última hora. Então, descubra que tá faltando ingrediente quando tô indo pra cozinha fazer. Eu tenho 2 dicas para você. Primeira dica, tenha um listão, a gente chama literalmente de listão. Não é uma lista que você faz com os ingredientes que está faltando e leva essa lista para o mercado comprar, não. Essa lista ela tem desde os insumos básicos, até o papel manteiga, até as embalagens, a fita, as caixas, tudo. Você tem uma lista geral de tudo que você usa. Até o coco que você usa só em um recheio tá dentro dessa lista. Por quê? Com o tempo, você vai descobrir quanto é o giro do seu estoque. Em quanto tempo seu estoque gira? Você faz compra de 1 em 1 semana? De 2 em 2? A cada 60 dias, 30 dias? Quando você descobrir isso, estiver chegando perto desse giro de estoque, de fazer as compras, você vai pegar esse listão e você vai conferir tudo. Você não vai só naquilo que você sabe que está faltando. Você vai passar por tudo. Ah, Jéssica, mas eu comprei semana passada as embalagens aí de mini brownie, eu não vou nem passar por ela porque eu sei que eu tenho. Vai lá e confere. Sabe por quê? Porque esse listão te dá clareza para você ver não só o que está acabando, mas a quantidade que você tem das outras coisas. Então, se aparece uma encomenda de última hora, se aparece uma promoção, você sabe se vale a pena ou não aproveitar, porque você tem clareza do que você tem em casa. E ainda mais quando você compra pela internet, sim, ou algum local que entrega, você tem que ver o prazo de entrega. Então, para não faltar. Para não faltar. Às vezes você sabe que está acabando, e aí do nada apareceu uma encomenda grande, seu estoque acaba, e aí o fornecedor seu entrega determinados dias da semana. Aí você passa. O listão te permite você calcular aí um prazo e sempre ficar de olho no que está acabando, não só no que já acabou, beleza? E a ideia também não é fazer um estoque grande, é controlar a quantidade. Por isso que você vai observar qual é o seu giro de estoque, até porque isso vai de acordo também com o seu financeiro, com a sua disponibilidade de ir lá e comprar para X dias, ok? Outra dica aqui, gente, é fazer o seu mise en place. Sempre se organize antes, porque o seu ingrediente acabar às 7 da noite, o mercado está aberto. Mas se o ingrediente acabar quando você for fazer uma fornada às 6 da manhã, onde não tem nada aberto, aí é furada, tá bom? Num feriado. Fazer o mise en place também ali te ajuda a identificar antes de você começar a receita, antes de colocar alguma coisa para bater ou para aquecer. Fechou? Próxima pergunta. Perco vendas todos os dias. Ué, que isso? Porque faço só as encomendas e às vezes o cliente quer algo de última hora. Galera, é o seguinte, perder venda... Nós trabalhamos só para encomendas, mas nem por isso eu perco venda todos os dias. Vou te dar uma dica para você que tem esse problema, para você que mandou essa questão aqui pra gente.
Vou te dar um exemplo prático, tá bom? Você tem duas formas de produção de brownie, uma de 24 unidades e uma de 12 unidades, tá bom? Se você tem aí uma encomenda de 23 unidades, o que você vai fazer? 23 é garantido. Você já sabe que você costuma perder venda, porque às vezes o cliente vem buscar a encomenda e pergunta se tem um ou dois a mais. Você tem 23 vendidos. Você vai fazer a fornada de 24, sobrou um. Um não é o bastante para suprir, para você ter ali no esquema. O que eu faço? Eu faço nessa situação. Faço mais a fornada de 12. Ou então, se é um dia ruim, eu faço pelo menos 6 unidades, que é meia fornada. Sabe por quê? Porque eu vou ter ali 6, 7 para poder atender no dia. E sabe qual é o legal disso? Muita gente passa por essa situação porque não gosta de trabalhar com geladeira e nem com freezer, mas eles são aliados numa situação dessa, tá bom? É melhor você levar para a geladeira 2 dias depois, caso não tenha vendido, do que você perder vendas todos os dias. Isso é o caos, né, amor? E ó, uma dica muito importante para quem vai armazenar na geladeira: embalar corretamente, tá? Armazenar na geladeira é uma vantagem do brownie, mas você tem que saber embalar. Tem que ter os cuidados básicos. E se você se você tem esse hábito, uma dica é você colocar só para você uma etiquetinha atrás com a data da produção daquele brownie, porque você sabe aí qual é a ordem, os mais antigos, que você precisa dar a saída primeiro, fechou? Gente, não tem mistério, não dá para perder venda, principalmente perder venda, pelo amor de Deus. Significa que houve uma demanda, então você tem que se programar para aquela demanda. Faça um pouquinho a mais. Jéssica, não vendi um pouquinho a mais esses 2 dias, leva para geladeira. Gente, levou para geladeira, precisou vender, tira 30 minutos antes e entrega para o seu cliente. A galera tem uma neura com geladeira. Nossa, vai ficar gelado o brownie, ele não vai voltar normal. 30 minutos, a textura dele tá perfeita. Pare de ouvir o que os outros falam e comece a testar. Faça você e tire a sua prova, beleza? Próxima pergunta. Cliente fica bravo quando falo que não tenho algum produto do cardápio. É exatamente o que a gente falou ali atrás, sobre ter um cardápio extenso. A dica principal aqui eu aproveito para reforçar: organize a sua rotina, a sua produção, a sua semana, para que você informe para o cliente assim que ele demonstrar interesse, tá bom? Assim você não gera uma expectativa, não quebra ela, o seu cliente não vai ficar bravo com você. E o principal aqui, não é o seu cliente que manda no seu negócio. Quando você não tem essa organização e não tem como já apresentar para ele como você trabalha, ele vai sentir a vontade para exigir, para mandar, para ficar bravo. Então, não é assim que tem que funcionar. Quem manda no seu negócio é você. E se você não tem essa organização, acontece o que a Jéssica já havia falado. Você manda o cardápio para o seu cliente, você não vai produzir tudo aquilo naquele dia, e você fica ali cruzando os dedos. Não pede isso não, não pede isso não, ele vai e pede aquilo, aí você tem que ser deselegante e falar assim: olha, eu não tenho. Se você tivesse informado isso antes ficaria bem melhor, bem mais bonito, né? Bem mais educado, e o seu cliente já teria consciência de que aquilo não tem disponível. E mostra integridade, né? Já logo de cara ali. Gente, próxima pergunta. Tenho só brownie no cardápio. Show. Cliente pede 3 sabores diferentes. Estou no começo do meu negócio. Como fazer? Deve ter mandado essa pergunta porque quem está no começo do negócio não tem tantas vendas. Se o cliente pede 3 sabores, independente da quantidade de brownies no total, o que você pode fazer? Se você tem, por exemplo, uma forma de 12 unidades e você quer fazer somente 12 unidades porque você conhece a sua saída agora no início, a gente tem algumas dicas, inclusive, de como fazer vários sabores na mesma forma. Tem aqui no Instagram, tem no YouTube, dá uma olhada nessas dicas. Nós temos aí um papel manteiga que o Pedro chama de inovação técnica. É o muro? Nada mais é do que a gente fazer um muro com papel manteiga, e esse muro vai simplesmente segurar a minha massa de um sabor, segurar não, né? Vai simplesmente separar os sabores para eles não se misturarem, tá? Então, tem a prática, tem a dica certinha. Eu já vi muita gente usando essa dica e postando e marcando a gente. Funciona muito. 3 sabores diferentes. Numa forma de 24, você pode fazer até 4 sabores diferentes se você quiser. Só divide a forma certinha. Passou o muro, daqui para cá você faz um, aqui você faz outro muro, aqui você faz outro sabor. Uma massa, divide aquela massa em 3, só mistura os sabores. Dá muito certo, principalmente se for os toppings, que são castanhas, pistache, fica muito mais prático. Misturou, colocou na forma,
de acordo ali com a divisão da inovação técnica do nosso muro de papel manteiga. Praticidade, agilidade e variedade. E tudo, sem desculpa, né? Sem desculpa. Tudo em um único momento você tem os três. Exatamente. Gente, é muito fácil, é muito simples. Eu expliquei aqui na teoria, mas tem a prática aqui, então vai lá dar uma olhada. Tem muita gente usando essa dica, tá bom? Não tem por que não vender para o seu cliente. Não justifica por nada perder venda. E principalmente no início, você falar assim, ô amiga, eu não consigo te atender com 3 sabores, só com um hoje. Sabe o que vai acontecer? Quem ia levar no mínimo 3 unidades, vai levar só uma. A chance de levar só uma é muito grande. Então, sem perder vendas. Ó, eu tenho algumas dicas aqui para poder fechar esse vídeo nosso com chave de ouro. Vou falar sobre essas dicas para vocês e anotem porque são dicas de ouro. Primeira dica para quem está no início, está pensando em vendas e organização e produção principalmente. Fiado nunca. Tem um ditado que diz o que, amor? Comeu, cagou, perdeu o valor. Comeu, cagou, perdeu o valor. É exatamente isso. Desculpe o palavreado, mas o negócio é o seguinte, gente. Quem compra fiado tem o costume, tem o hábito de comprar fiado. Nada vai fazer com que ele mude aquele hábito, a não ser que você corte ele. E quem não tem o hábito, basta uma vez para criar o hábito. Então fica de olho para ver as exceções que você aceita. Fiado não existe exceção. Eu vou dar uma dica em cima da dica para vocês, hein? Pulo do gato. Lá no nosso início, hoje os nossos clientes sabem que a gente não trabalha assim. Lá no início, quando a gente realmente estava começando, a desculpa para quem pedia fiado era o seguinte: o meu giro de estoque é muito pequeno, estou no começo ainda, eu preciso receber para produzir a próxima fornada. E para muita gente isso é realmente real, é assim que funciona. Então sempre que a pessoa vier com papinho, você já corta já, olha, infelizmente eu não consigo, se eu não receber o dinheiro dessa fornada, eu não consigo nem produzir a próxima fornada. Manda aí, amor. Bom, quando a gente está começando, você fica com muito medo de perder venda. Sim. Então você acaba se submetendo a isso. Só que tem um perigo nisso aí. Muito mais vale o seu estoque parado no seu ambiente de produção do que o seu produto na mão de um cliente fiado. Você já gastou e não recebeu. Ou seja, mais vale um pássaro na mão do que 2 voando, tá bom? Gente, alimentação é desejo. Então, naquele momento, o cliente está com a maior consciência do produto. E se você não recebe dele, depois que ele comeu, acabou, passou. Acabou a consciência, acabou o desejo. É imediato, gente, tem que ser ali no ato, no momento. Então fica aí a maior dica, fiado nunca mais ou nunca, se você nem começou, nem comece. Próxima dica que eu tenho pra vocês é sobre vendas no Instagram. O Instagram é uma ferramenta fenomenal para vendas. A dica aqui é o seguinte: veja os perfis que vendem, o que dá certo, o que funciona neles, por que eles são atraentes e chamativos, porque é assim que seu Instagram tem que ser. Afinal, a gente tá falando de um Instagram que vende. São a harmonização das cores, é o fundo das fotos, como é o ângulo das fotos daquele produto, daquele perfil. Copia o que dá certo, não há mal nenhum nisso, tá bom? Então... E outra, coloca lá na sua biografia dias de entrega. Deixa tudo definidinho para não ter dúvida, tá bom? Para você já matar ali as curiosidades e as dúvidas de quem tá chegando só para dar uma olhada, beleza? A terceira e última dica é o seguinte: a gente já falou, mas sempre vale a pena reforçar. É você que manda no seu negócio, não é o cliente que manda. Então, se você tem tudo isso definido que a gente está falando e repetindo aqui há alguns minutos, não tem por que o cliente exigir. Você inibe ele de chegar exigindo ou mandando ou definindo como as coisas vão ser, o que ele vai querer. Você já chega com um diálogo, mostrando a sua integridade, dando um bom atendimento e já antecipando algumas informações aí que são essenciais e cruciais para que você coloque ordem no seu negócio. Tá fácil, não tá, amor? Super fácil, dicas valiosíssimas. Essenciais pra galera. galera. Se nós tivéssemos todo esse conhecimento quando começamos. Exato. A ideia aqui, gente, é a gente poder compartilhar com vocês não só o que deu certo, mas também o que deu errado, o que atrasou a nossa jornada, para que você chegue mais rápido aí no seu objetivo, na sua jornada, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Anote, reveja esse vídeo e olha... Um novo formato de vídeo. Um novo formato, papo de cozinha. E se você ficou alguma dúvida sobre esse assunto ou algum outro assunto que você quer ver aqui no nosso papo de cozinha, manda aqui nos comentários pra gente e compartilha esse vídeo com quem precisa dessas dicas. Te espero no nosso próximo papo. Beijo!